a todos. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou só dizer duas palavras muito rápidas sobre como isto se vai desenvolver. Eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, ao Presidente do Conselho da Comissão Coordenadora da SEDES, o Dr. Álvaro Beleza, depois que fará as boas-vindas, e depois ao Dr. Carlos Coelho, da Nossa Europa, Presidente da Nossa Europa, que também dirá duas ou três palavras. Segue-se a intervenção da Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, a doutora Ana Paula Zacarias, que será imediatamente comentada pelo professor Nuno Severiano Teixeira e pelo professor Miguel Poiares Maduro. Haverá eventualmente mais réplicas dos oradores, e as pessoas presentes que queiram fazer perguntas têm à sua disposição uma coisa chamada em português bate-papo, em inglês chat, onde podem escrever rapidamente as questões que têm, e eu leio-as e transmito-as ou para o geral dos oradores ou para um orador em particular, se assim o colocarem na questão. Esta sessão vai acabar por volta das 18h30, ou um pouco antes, e vamos começá-la imediatamente. Pelo que eu pedia ao Dr. Álvaro Beleza que tomasse a palavra. Muito bem, muito obrigado, Henrique. Muito boa tarde a todos. Quero, em nome da SEDES, em primeiro lugar agradecer à doutora Ana Paula Zacarias ter aceito o nosso convite e agradecer ao Carlos Coelho, Presidente da Nossa Europa, em boa hora, propôs um protocolo de cooperação com a SEDES para abordarmos a presidência europeia neste semestre e continuarmos a trabalhar sobre a nossa Europa, dado que a SEDES, desde a sua fundação, sempre defendeu um Portugal europeu e uma democracia liberal, ocidental, europeia, e, portanto, estamos muito entusiasmados por esta primeira atividade em conjunto ser precisamente com o membro do Governo que tem esta pasta. Quero cumprimentar os senhores professores Miguel Poiares Maduro e Nuno Severiano Teixeira, ilustres intelectuais e políticos que connosco estão hoje também e que nos vão falar e que vamos ouvir. Saudar todos os presentes. Estou absolutamente certo que será um debate muito interessante e 1h30 muito bem passada a falarmos sobre a nossa Europa e o nosso Portugal. Muito obrigado. Carlos, é a tua vez. Obrigado. Também, em nome da nossa Europa, muito obrigado a todos os que estão presentes. Um cumprimento especial ao Álvaro Beleza. Como ele sublinhou e bem, esta é a primeira iniciativa que fazemos em conjunto com a SEDES, depois da publicação do nosso papel em comum sobre a presidência portuguesa, que nós chamamos uma oportunidade a não perder. Se nada for alterado nas regras do jogo, nós só teremos a oportunidade de exercer novamente a presidência do Conselho daqui a 13 anos e meio. Ou seja, a próxima vez que Portugal vai ter esta possibilidade será no segundo semestre de 2034. Portanto, esta é uma oportunidade que não podemos perder para ajudar a Europa, para deixar também uma marca portuguesa na presidência do Conselho, no que diz respeito aos programas e aos instrumentos de recuperação e de resiliência, no que diz respeito à inovação social, no que diz respeito ao diálogo com a nova administração americana e ao acompanhamento do processo do Reino Unido da União Europeia, na proteção do Estado de Direito e no debate sobre o futuro da Europa. Nós temos a consciência que o momento que atravessamos é um momento complicado. Por causa da pandemia, há uma excessiva concentração de atenções no processo da vacinação, que em bom rigor deixa poucas competências para a Europa e deixa mais competências e atribuições aos Estados-membros. Mas a circunstância do tempo ser difícil não nos inibe de assumirmos as nossas responsabilidades para que esta presidência seja um sucesso. Eu estou otimista, temos uma grande máquina diplomática no Ministério dos Negócios Estrangeiros, temos pessoas muito competentes, a começar na Senhora Secretária de Estado, que conheci como embaixadora, como uma grande embaixadora de Portugal em Bruxelas, e dito isto agradeço à Secretária de Estado a sua disponibilidade para estar connosco neste debate, agradeço também ao Miguel Poiares Maduro e ao Nuno Severiano Teixeira
e um obrigado especial ao Henrique Monteiro, que se disponibilizou a mudar este debate. Muito obrigado e bom debate. Muito obrigado. Doutora Ana Paula Zacarias, que aliás também conheci como a sua carreira, aliás, bastante distinta, de embaixadora de Portugal, e que é agora secretária de Estado dos Assuntos Europeus, e que nos vai explicar de imediato como é que vamos responder a este desafio único e que é eventualmente raro, uma vez, como disse o Carlos Coelho, só daqui a 13 ou 14 anos é que voltaremos a ter. Boa tarde, doutora Ana Paula, faça o favor de ter a palavra. Muito obrigada, Henrique, um prazer estar aqui convosco. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Álvaro Beleza, da SEDES, e ao Dr. Carlos Coelho por este convite, e para participar convosco neste debate tão oportuno. E é realmente uma honra e um prazer. Uma honra porque se tratam de duas entidades que são absolutamente fundamentais, são pilares deste debate público que é necessário ter sobre a Europa que temos e a Europa que queremos, e a Europa que queremos neste momento construir enquanto presidência portuguesa do Conselho. É por isso uma honra realmente poder estar convosco aqui, e um prazer também, porque são pessoas que eu muito estimo e que conheço há muito tempo, e queria agradecer também ao professor Nuno Severiano Teixeira e ao professor Miguel Goiás Maduro por esta possibilidade de discussão e de debate que será seguramente muito interessante. Esta é, sem dúvida, uma oportunidade a não perder. E acho muito interessante o título do próprio trabalho desta declaração dirigida ao Primeiro-Ministro, feita pela SEDES e pela nossa Europa. Esta é a 4ª presidência portuguesa. Qualquer presidência exige um exercício, é sempre um exercício de flexibilidade, exige sempre que estejamos preparados para os imprevistos, é sempre um exercício complexo, até do ponto de vista institucional ou interinstitucional. Mas este foi realmente, e está a ser, uma presidência bastante complexa e muito desafiante. Primeiro porque esta, em relação às outras presidências, se desenvolve num contexto institucional bastante diferente, é numa situação de pós-Tratado de Lisboa, em que o Presidente do Conselho Europeu, o Alto Representante, o Serviço Europeu de Ação Externa, marcam e têm o controle, em grande parte, da agenda dos líderes e, sobretudo, da agenda externa. Ou seja, hoje uma presidência tem menos capacidade de autonomia e de deixar essa marca, nomeadamente na agenda externa. Outro elemento é esta ligação ao programa do trio. Nós hoje temos programas a 18 meses, que são programas mais coerentes, mas que também exigem uma articulação com a presidência anterior e com a presidência que vem, que exigem da presidência esta ideia de que vamos passar um testemunho. E estamos a trabalhar todos os dias já com a presidência eslovena, inserindo-os e fazendo com que eles participem já em todas as nossas reuniões. O terceiro aspecto é, obviamente, o da pandemia. Nada nos fazia prever há um ano atrás que estaríamos nestas circunstâncias. Eu acho que nos preparamos bem, tivemos um ano para nos prepararmos, mas a presidência hoje exige de nós uma capacidade tecnológica, uma capacidade de trabalhar com as novas tecnologias em regimes híbridos, semipresenciais, que nós tivemos que desenvolver ao longo deste caminho. Acho que nos preparamos bem. Mesmo com esta segunda onda, que também não estava, obviamente, e nunca teríamos pensado que viesse esta segunda onda pandémica agora no início do ano, fizemos um grande trabalho de preparação e, apesar de tudo, eu acho que 1/3 da presidência está feito, janeiro e fevereiro. E o que é que já conseguimos? Já conseguimos ter aqui todas as visitas que normalmente se têm no início de uma presidência, seja o Presidente do Parlamento Europeu, seja a presidência dos presidentes das diferentes comissões do Parlamento, seja o Presidente do Conselho Europeu, a Presidente da Comissão e o Colégio de Comissários. Fizemos todas as reuniões que deveriam nos ter feito do ponto de vista institucional, formal, todos os conselhos que tinham que acontecer, aconteceram.
Todos os conselhos informais também tiveram lugar. Fizemos já várias conferências muito interessantes e muito importantes, nomeadamente na área do clima e na área da propriedade intelectual. Fizemos a apresentação já do programa Horizonte Europa e tivemos 2 reuniões plenárias do Parlamento Europeu, nas quais participámos. O MFF está, ou seja, o quadro financeiro plurianual, com todos os seus regulamentos, está praticamente terminado. Conseguimos ir paulatinamente fazendo os trílogos para cada um dos regulamentos do quadro financeiro. O grande mecanismo de resiliência e recuperação foi aprovado e está disponível para se dar início, e na área da luta contra a pandemia conseguimos aprovar também 2 recomendações muito importantes relativas à movimentação das pessoas, dos bens e dos serviços, e também em relação ao reconhecimento mútuo dos testes. Portanto, os primeiros 2 meses estão feitos e acho que foram bem feitos, mas esta foi a primeira fase. Teremos que entrar agora numa nova fase onde as coisas se vão acelerar. Durante o mês de março e durante o mês de abril teremos que acelerar o nível dos trílogos para terminar todos os aspectos de legislativos que têm que ser completados para acabar o quadro financeiro plurianual. Temos que acelerar as negociações da política agrícola comum, da sua reforma. Temos que trabalhar ainda mais, com maior intensidade, em tudo o que tem a ver com o programa de vacinação, com a capacidade de produção e distribuição de vacinas na Europa, com a autonomia, melhorar a autonomia europeia em tudo o que tem a ver com a questão dos produtos farmacêuticos e, nomeadamente, esta questão da produção da vacina. Temos que acelerar as negociações relativas ao clima. Temos que trabalhar ainda mais a agenda digital, temos a ferrovia, portanto há aqui, durante estes próximos 2 meses, um trabalho muito intenso para fazer, também de preparação do Conselho Europeu de março, onde a agenda digital e a agenda externa, nomeadamente a Rússia e a Turquia, vão estar em cima da mesa. E, finalmente, o sprint final de maio e junho, que nós esperamos que seja já físico, possamos ter reuniões em que os nossos companheiros nos possam visitar aqui em Portugal. Vamos ter a nossa Cimeira Social, o Conselho Informal de Chefes de Estado e de Governo, com a Índia. Vamos ter uma conferência importante que estamos a trabalhar sobre o Estado de Direito com a Universidade de Coimbra. Vamos ter a reunião do ECOFIN informal, com a presença aqui de todos os governadores dos bancos europeus. Vamos trabalhar muito para termos o lançamento da Conferência sobre o Futuro da Europa. Temos o 10 de junho e temos finalmente a grande reunião que queremos fazer para fazer o ponto de situação da recuperação. Portanto, vamos ter que aceleraremos seguramente em março e abril, e o sprint final de maio e junho vai exigir muito, muito trabalho. E, portanto, fazemos assim jus ao nosso mote: time to deliver, é tempo de agir por uma recuperação justa, verde e digital. Essa é o nosso mote e é também a nossa marca. Como sabem, estamos a trabalhar em 3 grandes prioridades. A primeira tem a ver com, obviamente, a recuperação alavancada pelas transições climática e digital. A segunda, tornar o pilar europeu dos direitos sociais uma realidade, através da sua execução no terreno e como elemento de crescimento, como elemento de saída da crise, e também para garantir uma transição climática e digital inclusiva. E, finalmente, a terceira prioridade, estabelecer a autonomia ou fortalecer a autonomia estratégica de uma União Europeia aberta ao mundo. E temos 5 linhas de trabalho: uma Europa resiliente, onde encaixa todas estas questões relativas à luta contra a pandemia, a recuperação económica e a resiliência em termos de valores. Temos uma Europa verde, com toda a agenda
climática e ambiental, uma Europa digital, com tudo o que tem a ver com a agenda da conectividade, mas também com a agenda dos direitos digitais, a Europa social, com a apresentação pela Comissão do Plano de Ação para a execução do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e de todo um pipeline legislativo que lhe está associado, e finalmente o que nós designamos por Europa Global, com todos os desafios que temos pela frente na nossa agenda externa. Se formos um pouco mais analisando cada uma destas áreas, o que é que nós temos estado a fazer? Em relação às questões relativas à vacinação, como o Dr. Carlos Coelho referiu, grande parte tem a ver com a ação dos Estados-membros. E os Estados-membros têm aqui, em relação à política de saúde, esta é uma política que não é uma política europeia. No entanto, foi fantástico o trabalho desenvolvido e a capacidade de articulação da União Europeia, pela primeira vez conseguir fazer este esquema de aquisição das vacinas, um esquema de aquisição conjunto que permitiu que a União Europeia dispusesse de 6 tipos de vacinas diferentes e fizesse a sua distribuição, a sua alocação por todos os Estados-membros, de acordo com um critério básico do número da sua população. Isto é absolutamente fantástico, porque se assim não fosse, eu imagino que seria hoje para um país como Portugal ou outros no quadro europeu de estar a batalhar por ter as suas vacinas. Não está tudo bem, é óbvio que poderíamos ter, há coisas que poderiam ser melhoradas, mas no geral eu acho que temos aqui coisas muito interessantes para o futuro e a Comissão Europeia propôs-se fazer até ao final deste semestre um documento de lições aprendidas sobre esta matéria, que é uma matéria que temo ficará connosco durante muito tempo, esta questão da luta contra as emergências sanitárias, que seguramente não nos vai deixar tão depressa. É preciso continuar a acelerar o processo de produção e distribuição das vacinas, é preciso fazer mais investigação, mais trabalho, mais testes para enfrentar estas novas variantes e criar do vírus e criar novas vacinas, é preciso que as ações dos Estados-membros não impeçam o bom funcionamento do mercado interno e não impeçam a circulação de mercadorias, de bens, de serviços e de pessoas. E é preciso acelerar o processo de cooperação internacional nesta matéria. Em simultâneo, todos sabemos que há o esforço da recuperação económica, mas também aqui a União Europeia conseguiu encontrar um mecanismo totalmente inovador de, pela primeira vez, ir aos mercados, financiar-se para criar o programa o mecanismo de recuperação e resiliência. Isto é também inédito e, portanto, nós estamos a ver uma União Europeia com capacidade de ação, com capacidade de inclusão e com capacidade de inovação em relação a estes grandes desafios que temos pela frente. Também em relação à questão da recuperação, agora é time to deliver, ou seja, precisamos que os Estados-membros, os parlamentos dos Estados-membros finalmente possam ratificar a decisão de recursos próprios que permite à Comissão Europeia ir aos mercados buscar esses fundos adicionais. Precisamos que os Estados-membros apresentem os planos de recuperação e resiliência e precisamos que tudo isso seja feito durante o semestre português e que os planos estejam ativos no terreno em junho. Bom, claro que só este desafio já era um desafio gigante, mas ele torna-se ainda mais ambicioso quando temos que juntar a esta ação de curto prazo imediata uma visão de longo prazo, sem a qual tudo isto seria diminuto. Nós precisamos de agir agora com os olhos postos no futuro e isso significa agir em torno da transição digital, agir em torno da transição climática e agir de uma forma justa, baseada num pilar social fundamental que, por um lado, resolva e ajude a sair da crise, por outro lado, nos ajude a encontrar políticas futuras
que fiquem connosco e que nos ajudem a um crescimento inclusivo. Aí eu destacaria a Cimeira do Porto, podemos falar depois disto com mais detalhe, o que é que nós estamos à espera que aconteça nesta Cimeira. Digamos que a agenda social europeia não se resolve numa Cimeira, é impossível haver uma alteração de paradigma, todos sabemos que as alterações de paradigma exigem normalmente outro género de ação, mas de todas as formas esperamos que o facto da presidência portuguesa pegar nas questões sociais, pegar na ideia da dimensão social do projeto europeu, esta seja realmente a nossa imagem de marca, a que fica. Tivemos Gotemburgo há 3 anos atrás, houve a proclamação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, agora trata-se, mais uma vez, de tempo de agir, de pôr esse pilar efetivo no terreno e lançar as bases de uma discussão sobre a execução do projeto social europeu. Finalmente, 2 pontos para terminar. Resposta aos desafios globais. A resposta aos desafios globais, porque tudo isto se insere a ideia da autonomia estratégica da União Europeia, seja na política industrial, seja na política comercial, seja a própria ideia de autonomia estratégica em termos de luta contra as pandemias, tudo isto exige uma articulação com a agenda internacional e exige uma coisa que finalmente agora tem mais possibilidades de poder articular-se de forma positiva, que é a agenda do multilateralismo. A agenda do multilateralismo, com a nova administração americana, ganha um fôlego redobrado e podemos realmente criar aqui uma verdadeira parceria neste espaço transatlântico e aproveitar esta pandemia para olhar para o mundo de uma forma mais positiva e sublinhar a relevância e a importância do multilateralismo. E também destas parcerias globais que a União Europeia tem, seja com a África, seja com a América Latina, seja com a área do Indo-Pacífico, áreas fundamentais, e aqui entra também a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo com a Índia. E sem esquecer, obviamente, do nosso relacionamento com o Reino Unido, que é outro ponto que podemos falar também lá à frente. E a grande agenda das migrações, que é outra questão que também tem esta dimensão global que sabemos. Uma última palavra para falar sobre o futuro. E o futuro é o futuro da Europa. Este futuro que queremos discutir com os cidadãos, discutir no cotidiano, ter esta capacidade de trazer as pessoas a este debate, para que elas não fiquem fora do debate, para que isto não seja realmente uma questão de uma bolha em que estes debates têm lugar, fazer com que as pessoas percebam a importância da União Europeia nas suas vidas cotidianas e escutar, acima de tudo, escutar. Ver o que as pessoas têm para dizer sobre as políticas europeias, sobre a sua execução. A União Europeia está a trabalhar, a presidência está a trabalhar intensamente para que a Conferência sobre o Futuro da Europa aconteça. Esperamos, sinceramente, já nas próximas semanas poder ter boas notícias. Intensificamos as negociações com o Parlamento Europeu e esperamos sinceramente que no dia 9 de maio, finalmente, possamos ter boas notícias e a conferência esteja on e que os cidadãos no Dia da Europa possam poder conversar sobre a Europa da mesma maneira que nós estamos aqui a conversar agora. Muito obrigada, eu acho que estas eram as mensagens principais, fico à vossa disposição para conversarmos sobre tudo isto. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Paula Zacarias. Vou passar a palavra imediatamente ao professor Nuno Severiano Teixeira, isto chamar-lhe professor, nós fomos colegas da faculdade, é bonito, porque é sempre bom ter colegas com sucesso académico, que é o meu caso também, como sabem, não estou a brincar. O Nuno, Sim, Henrique. A senhora Secretária de Estado falou um quarto de hora alargado e eu a ti agora peço-te a ti e ao Miguel que
comentem o que aqui foi dito e lancem para a discussão novas ideias. Já temos aqui algumas perguntas e acho que o vosso contributo vai ser bastante interessante e fundamental. Podes começar. Muito obrigado, Henrique. Quero agradecer também ao Dr. Álvaro Beleza e à SEDES e à Nossa Europa e ao Dr. Carlos Coelho este convite. Dizer que para mim é uma grande honra estar aqui com a Sra. Secretária de Estado e é um grande prazer porque encontro aqui uma série de amigos que agora só se vêem no computador. Duas notas. Em primeiro lugar, agradecer à Sra. Secretária de Estado o ponto de situação que fez e que, para quem está de fora e não acompanha diariamente o cotidiano da Presidência, é de uma extrema utilidade. Aquilo que eu iria fazer era duas ou três notas sobre aquilo que para mim têm sido as presidências portuguesas e depois procurar levantar as questões que a Sra. Secretária de Estado levantou numa perspectiva de atualidade. Esta história das presidências da União Europeia são sempre muito importantes, são sempre grandes oportunidades para os Estados, porque é o momento em que têm de não só liderar a União, mas sobretudo muitas vezes conseguir projetar aqueles que são os interesses próprios e as prioridades próprias na agenda europeia, e isto não é todos os dias que se faz, como eu dizia há pouco o Carlos Coelho, se o regime se mantiver, só daqui a 13 anos é que teremos outra vez essa oportunidade. E, portanto, quer dizer, a oportunidade de projetar interesses e prioridades nacionais na agenda europeia é muito importante, sobretudo para os Estados pequenos e médios da União, como é Portugal, porque têm neste momento uma oportunidade de ouro de pesar mais na União Europeia do que o seu peso político real, vamos dizer assim. E nas experiências que Portugal teve para trás, digamos, as 3 experiências que tivemos, Portugal conseguiu sempre com grande sucesso desempenhar as suas funções e deixar uma marca. E isso vale a pena dizer, porque, quer dizer, mesmo na primeira presidência, que era uma presidência de um país recém-chegado, onde o objetivo fundamental era, naquela altura, conquistar credenciais europeias, conquistar credibilidade externa para Portugal, isso foi conseguido com grande sucesso. E mais do que isso, logo nessa primeira presidência houve uma marca importante, que foi a reforma da PAC, que Portugal conseguiu e que foi muito importante. E nas presidências seguintes, quer dizer, na segunda, já com algum tempo de experiência europeia, já com uma visão, Portugal tem de facto um perfil alto, quer dizer, é a agenda de Lisboa, deixa a marca da agenda de Lisboa, deixa a marca da liderança dos partidos, dos países médios e pequenos na reforma institucional que conduziu a Nice, e na última presidência deixou a marca de Lisboa, deixou o nome de Lisboa nos tratados da União Europeia. Portanto, isto só para dizer que, de facto, Portugal tem tido muito sucesso nessa projeção, primeiro na gestão da presidência, mas depois também na capacidade de deixar uma marca europeia, na União Europeia. Para além disso, normalmente deixa sempre uma marca, e isso há bocadinho a Sra. Secretária de Estado estava a dizer, e com muita razão, que se alteraram os quadros institucionais e, portanto, sobretudo no plano internacional, a presidência não tem hoje as competências que tinha, não é? Mas Portugal deixou sempre uma marca nas cimeiras Europa-África, na estratégia UE-Brasil, da União Europeia-Brasil, que eram áreas de interesse histórico, de interesse estratégico de Portugal. Ora bem, nesta presidência, a ideia que eu tenho é que também ela já vinha a ser preparada pela máquina diplomática, com grande profissionalismo. O que se procuravam era justamente prioridades que fossem prioridades da agenda europeia, mas que viessem ao encontro daquilo a que Portugal podia contribuir e, portanto, também deixar uma marca. E essas prioridades, de facto, estavam claras, digamos, ainda há pouco a Sra. Secretária de Estado sublinhava isso, quer dizer, a prioridade social, digamos, do pilar social. É alguma coisa onde, do ponto de vista da inovação social, a performance portuguesa é uma boa performance, que é consensual, como aliás o papel da SEDES e da Nossa Europa sublinham, do ponto de vista das políticas públicas portuguesas, mas é reconhecida no exterior e, portanto, naturalmente, que essa é uma marca que Portugal pode colocar e faço votos para que a Sra. Secretária estava a dizer há bocadinho, a Cimeira Europeia se faça presencialmente e que Portugal deixe essa marca do ponto de vista da Europa social, porque é também uma imagem nossa, que é também uma imagem
uma imagem de Portugal, digamos assim. E a mesma coisa no que diz respeito às transições digital e verde, ou seja, são objetivos que são centrais para a agenda europeia, mas que vêm ao encontro de muitas prioridades portuguesas que também nos favorecem. Agora, isso era o que me parecia estava estabelecido, mas a pandemia veio alterar o panorama previsível que todos estávamos à espera e veio alterá-lo substancialmente, vem colocar novos desafios à União Europeia e, sobretudo, penso que a senhora Secretária de Estado dirá que é assim ou não, mas obrigou a reajustar muitas das prioridades, quer dizer, no plano sanitário, no plano da reconstrução económica e até no plano internacional. Há dois ou três factos que eu acho que são importantes notar. Muito brevemente, em relação à questão do plano sanitário, obviamente também foi dito que a saúde é uma competência dos Estados-membros, essencialmente uma competência dos Estados-membros. A União Europeia não reagiu, os Estados-membros da União Europeia não reagiram bem no início, houve, aliás, falta de colaboração, falta de solidariedade, mas a partir de um certo momento há uma reação, e essa reação tem sucesso, digamos assim. Todo o plano que foi da aquisição das vacinas num plano europeu, eu acho que é uma demonstração clara, digamos, de avanço, não só de solidariedade, mas também de cooperação efetiva, concreta, e que deve ser sublinhado, mas também sabemos que nem tudo correu bem, não é? E que há aqui um grande desafio. A nota que eu deixava neste ponto é que é evidente que não é a presidência que tem aqui o papel mais importante, mas com certeza que também tem a ver muito com a Comissão e tem a ver com o papel dos Estados, mas, em certo sentido, do sucesso ou do fracasso que nós viemos a ter na campanha de vacinação vai depender muito daquilo que será o futuro da Europa da Saúde, ou da União Europeia da Saúde. E é por isso que é politicamente muito importante que esta campanha da vacinação, não só para a saúde dos europeus, bem entendido, e para superar a pandemia, mas também do ponto de vista político, seja, digamos, um elemento que possa alavancar uma Europa, uma União Europeia da Saúde. E o mesmo raciocínio eu acho que nós podemos fazer para, não sei se estão de acordo comigo ou não, se a senhora Secretária de Estado e o Miguel estão de acordo comigo, mas o mesmo tipo de problema político se coloca no outro grande desafio que decorre da pandemia, que é o da reconstrução económica, quer dizer... É preciso dizer uma coisa, ao contrário do que aconteceu em crises anteriores, como a dos refugiados ou como a do euro, em que a Europa se dividiu e saiu mais fraca, mais dividida, a Europa desta vez reagiu bem e reagiu em tempo útil, e eu espero que saia mais forte, mais coesa e portanto, com outra dimensão. Mas aqui a ideia, a aprovação dos instrumentos foi feita como é que se diz, na presidência alemã, e foi um grande sucesso, acho eu, da presidência alemã, a tal bazuca, mas isto também cai na presidência portuguesa agora a implementação disso, e não deve ser uma tarefa fácil, eu imagino que não deve ser uma tarefa fácil, e portanto é um grande desafio, mas também é um desafio em que, se correr bem, é um asset que fica para a nossa presidência. Agora, do meu ponto de vista, esta é a questão do curto prazo. A verdadeira questão de longo prazo, do ponto de vista destes instrumentos financeiros, é saber se eles são conjunturais, ou seja, se servem apenas para responder à conjuntura pós-pandemia, para a reconstrução pós-pandemia, ou se estes instrumentos, que, como a senhora Secretária de Estado sublinhou muitíssimo bem, são altamente inovadores, a capacidade da Comissão lançar dívida conjunta, lançar impostos para financiar essa dívida, isso é alta, e a questão de haver parte em empréstimos e parte em subsídios, tudo isto é, digamos, altamente inovador. O grande desafio político, do meu ponto de vista, é saber se isto vai tornar-se não conjuntural, mas sim estrutural. Se a União Europeia vai incorporar estes instrumentos financeiros daqui para o futuro e vai fazer deles, digamos, a dimensão económica da União Económica e Monetária. Eu gostava que fosse assim, mas... Enfim, é um desafio. Finalmente, uma nota final, e não me alongo mais, sobre as questões internacionais. Ana Paula disse bem que
No plano internacional, as mudanças institucionais pós-Tratado de Lisboa retiram à presidência muita da sua capacidade, que fica no alto representante e no presidente do Conselho. Em todo o caso, naturalmente, a presidência tem alguma capacidade. Eu acho que há aqui 2 ou 3 questões que se alteraram nesta conjuntura. Uma delas já foi referida pela Ana Paula, e que exigem uma certa atenção e que são ao mesmo tempo um grande desafio e uma grande oportunidade para a presidência portuguesa. Essas 2 questões são a rivalidade crescente entre a China e os Estados Unidos e a eleição de uma nova administração americana. As 2 são importantes para este período que vai decorrer agora. No que diz respeito à administração Biden, Biden já disse com muita abertura, muita clareza, outro dia na Conferência de Munique, que quer restaurar a relação transatlântica, quer trabalhar com os europeus. Ele disse até a Europa unida e livre. Isso faz-me lembrar uma primeira declaração do Obama há muitos anos, na primeira cimeira da NATO que ele foi e a que eu assisti, em que a primeira coisa que ele disse quando chegou, vínhamos da era Bush, e ele disse: eu quero uma Europa forte e unida. Mas o Biden disse que quer uma Europa unida e livre. E, portanto, é preciso que os europeus também agora deem sinais de resposta a esse sinal que foi dado pela administração americana. E eu acho que isto não é por idealismo. É porque a relação transatlântica é a base fundamental, é o pilar fundamental da ordem internacional liberal, sem o qual a Europa perde centralidade internacional. Se a Europa quiser ser central no sistema internacional, a única forma que tem é usar o pilar transatlântico. Portanto, isto é do interesse europeu. A segunda questão tem a ver com essa rivalidade dos Estados Unidos com a China e com a forma como a União Europeia se tem relacionado relativamente à China, que tem sido de alguma ambiguidade estratégica, no sentido em que há muita divisão entre os países europeus, nem todos têm as mesmas políticas em relação à China, e eu acho que talvez nesta altura valesse a pena superar um pouco essa ambiguidade estratégica, valesse um pouco encontrar alguma coerência em várias áreas, porque são várias áreas que estão em questão, digamos, a redução das cadeias de valor e, portanto, a tal autonomia estratégica que a senhora Secretária de Estado falava há bocadinho, a questão dos investimentos em áreas estratégicas, a questão da resposta ao tipo de trabalho, à regulamentação do trabalho e à existência ou não de trabalho forçado, a questão dos direitos humanos. Há muitas áreas onde é preciso alguma coordenação do ponto de vista dos Estados europeus. E é também interessante notar aqui que em muitas dessas áreas, se nós formos ver, há maior proximidade de interesses e de valores entre a Europa e os Estados Unidos do que entre a Europa e a China. Isto não quer dizer que não se tenha relação com a China. Obviamente tem que se ter relação com a China. Mas é preciso, ou seria desejável, aproveitar a administração Biden para articular, de certa forma, uma estratégia relativamente à China, sendo que a estratégia de Biden em relação à China é muito diferente da estratégia de Trump em relação à China. E claro está, digamos, Portugal, sendo um país atlântico, tendo uma relação transatlântica histórica, está, creio eu, numa situação muito vantajosa, muito favorável para poder desempenhar também esse papel e deixar essa marca. Não sei, a senhora Secretária de Estado, se a Cimeira Europa-África ainda vai cair na presidência portuguesa, isso seria ótimo. E claro, também sublinho a importância da Cimeira com a Índia e a importância da África. Portugal tem sempre um papel muito importante quando se trata da África, um conhecimento adquirido que todos os outros países europeus normalmente ouvem e, portanto, também aí é possível ter alguma influência. Basicamente era o que tinha para vos dizer. A única coisa que quero dizer ao terminar é felicitar a senhora Secretária de Estado e o governo português pelo trabalho fantástico que estão a fazer, desejar os maiores sucessos à presidência,
porque os sucessos da senhora Secretária de Estado são os sucessos do país e de todos nós. E obrigado. Muito obrigado, Nuno. Eu vou passar imediatamente a palavra ao professor Miguel Paiás Maduro, com uma nota pessoal, a dizer-lhe que é muito relevante que o futuro seja verde, hoje em particular, como sabes, e portanto... Hoje, se puder ser sempre, ainda melhor, mas pronto. Mas bem, hoje em particular o futuro verde é magnífico. Isto é uma consociedade com o Miguel Paiás Maduro. Mas eu gostava também de ouvir o teu comentário e as tuas notas, salientando que já há para aí 10 a 12 perguntas ou mais, e portanto há mais gente a querer colocar questões. Vou procurar ser breve, então. E desde logo porque alguns dos pontos que eu queria fazer já foram feitos pelo Sr. Secretário de Estado e pelo Nuno Sedente Teixeira. No fundo posso talvez complementar, seguindo um pouco a linha e os temas principais que acho que basicamente eles citaram quase todos. Talvez começando por aquilo que eu acho que são os principais desafios, ao mesmo tempo também oportunidades da presidência portuguesa, e tendo sempre em conta, acho que todos temos de ter isso em conta, que as expectativas quanto àquilo que a presidência do Conselho da União Europeia ofereçam a um Estado-membro hoje em dia têm de ser moderadas, e mais moderadas sobretudo em relação ao passado, desde logo, quer pela criação da figura do alto representante, quer pela criação da figura do presidente do Conselho. Portanto, vieram diminuir a influência e o poder que a presidência significa e oferece a um Estado-membro. Dito isto, há aspectos importantes e não deixa de ser uma oportunidade muito significativa de um Estado-membro exercer influência, desde logo do ponto de vista reputacional, como dizia o Nuno, quanto mais sucesso tiver a nossa presidência, no sentido de conseguir fechar dossiês importantes que estiverem agora em curso na União Europeia, isso é importante do ponto de vista reputacional para o país e da nossa imagem externa, mas também, sobretudo, porque a presidência, mesmo assim, oferece-nos duas oportunidades. Uma é em relação aos temas que já estão na agenda e que, no fundo, caem, vou usar a expressão, no colo da presidência portuguesa, mas que são muito importantes alguns deles. Estar na presidência significa que nós temos uma função que, se por um lado é aquela de procurar intermediar e gerar consensos entre as diferentes posições dos diferentes governos nacionais, ao fazer isso, nós podemos naturalmente influenciar mais esse consenso com aquele que é o nosso interesse nacional, com aquela que seja a posição portuguesa. Portanto, dá-nos mais poder no modelar da decisão final do que se não tivéssemos na presidência. Em segundo lugar, acho que o segundo aspecto em que a presidência continua a ser relevante é a possibilidade que nos oferece de puxar certos temas para o topo da agenda europeia. E, por exemplo, o Sr. Secretário de Estado falou, e parece-me claro, que o tema da Europa social, da agenda social da Europa, foi escolhido pelo governo português e como um desses temas que o governo português quer puxar para o topo da agenda europeia. Portanto, tendo em conta quer a necessidade que nós temos de moderar as nossas expectativas quanto ao poder que o exercício da presidência nos oferece, mas, por outro lado, tendo consciência de que, mesmo assim, é uma oportunidade que nos confere poder, quer de definir parte da agenda da Europa, quer de ter um papel mais importante quanto às decisões que vão ser tomadas no âmbito do Conselho da União Europeia durante este período, durante o semestre da presidência portuguesa, eu acho que, desde logo, há dois aspectos que são os grandes desafios que a presidência portuguesa, no fundo, vai ter ao longo deste semestre e que aí não resultam de uma escolha nossa, mas que resultam fundamentalmente do contexto da pandemia que vivemos e de como isso alterou, no fundo, as prioridades da própria União Europeia. E aí vejo como particularmente importante, e isso já foi mencionado também, e um desafio que, do meu ponto de vista, pode ser mais significativo daquilo que nós esperamos neste momento, que é a aprovação dos planos nacionais de recuperação e resiliência, desde logo.
não podemos esquecer-nos que as conclusões do Conselho, que se traduziram na aprovação do Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência e do Next Generation European Union, deixaram muito em aberto, sobretudo, o tema da condicionalidade da aprovação desses planos e, portanto, das verbas a atribuir aos diferentes Estados-membros a certas reformas estruturais e a reformas que alguns Estados pretendem sejam mais de caráter macroeconómico também, e desde logo o próprio Constituições prevê a sua associação ao semestre europeu. E, portanto, eu não estranharia que alguns Estados-membros, sobretudo aqueles ditos frugais, utilizem essa oportunidade, que é nova e é diferente, é uma coisa que não acontece no contexto dos fundos estruturais, do quadro financeiro tradicional, porque esses são negociados, os próprios programas nacionais são negociados apenas com a Comissão, chamados acordos de parceria. Aqui, neste caso, ficou previsto que estes acordos, sendo negociados com a Comissão, têm depois de ser aprovados pelo Conselho. E eu não estranharia que alguns Estados procurassem voltar a reintroduzir exigências mais fortes a nível da condicionalidade. E, portanto, se por um lado é bom para Portugal estarmos na presidência durante este período, nesse contexto, por outro lado, será, do meu ponto de vista, um desafio importante e significativo que vamos encontrar. Por outro lado, mas aí penso que a presidência terá uma influência mais diminuta, não nos podemos esquecer que continua em curso, e ainda substancialmente atrasado, a ratificação pelos Parlamentos Nacionais da decisão dos recursos próprios, que é necessária para a União poder emitir a dívida que financia o Programa Europeu de Recuperação e Resiliência. Todos nós damos isso por garantido, mas nós não podemos esquecer que, até atendendo, por exemplo, a circunstâncias como o facto da Holanda estar com eleições iminentes, nós não sabemos qual é essa composição parlamentar que daí vai resultar, e eu não excluiria, espero que não, mas não excluiria que pudessem vir a existir problemas a esse nível. Sendo que, e aí estou totalmente de acordo com aquilo que o Nuno Ferreira Teixeira disse, a capacidade que a União demonstrou de resposta e de solidariedade no âmbito desta crise pandémica, penso que foi extraordinariamente positiva e foi talvez a melhor notícia que nós tivemos do ponto de vista da União Europeia no âmbito desta crise. Poucos teriam confiança em que a União conseguisse, e de forma inovadora, mas agora deixem-me dizer que eu fui provavelmente das primeiras pessoas que sugeriu precisamente que em alternativa ao que se falavam de bonds, que deveria ser este mecanismo de emissão de dívida, que não é novo, atenção, não é novo, mas é novo com a escala que tem lugar desta vez. Portanto, aí não há uma novidade, o que há é a escala, e para ele ter esta escala tem de estar relacionado com o aumento do teto dos recursos próprios e a tal dificuldade da necessidade de ratificar essa decisão a nível dos Parlamentos Nacionais. Mas, por outro lado, também a associação, e eu também fui das pessoas que sugeriu isso logo no início, com a associação à criação de novos recursos próprios. Isso é extraordinariamente importante, é um sinal muito positivo, é um sinal, do meu ponto de vista, tem muito potencial de reformar a legitimidade, de reforçar a legitimidade da União Europeia, mas vai depender também, como também disse o Nuno, de nós vermos se esses instrumentos que por agora estão previstos como sendo temporários acabarão depois por se transformar em definitivos, sobretudo ao nível da adoção de novos recursos próprios. Vamos ver quais são esses novos recursos próprios e vamos ver, eu estou convencido que adotando esses novos recursos próprios, isso é um passo muito importante e que se tornará irreversível e que vai permitir depois também, no meu ponto de vista, espero, aumentar a capacidade do orçamento europeu para além deste contexto de crise pandémica. Esperemos que seja assim, se assim for, isso é algo muito positivo que resulta desta crise. Curiosamente, esta era a área que provavelmente muitos temeriam mais a capacidade de resposta da União Europeia. E é aquela onde ela até agora conseguiu reagir melhor. Onde a União inicialmente começou por agir de uma forma que parecia muito bem sucedida, que era a centralização do processo de aquisição de vacinas, que independentemente de todos os problemas temos de ter consciência que para países como Portugal, com a dimensão de Portugal, é extraordinariamente positiva.
Por outro lado, infelizmente, a evolução do processo de aquisição de vacinas, e podemos depois, ao nível do debate, falar disso e até da questão dos contratos que foram celebrados, infelizmente não tem corrido da melhor maneira. Aí eu acho que a presidência portuguesa tem pouco que possa fazer, depende sobretudo da Comissão, da negociação com as empresas farmacêuticas. Eu penso que a ideia de no fundo, expropriar as patentes não é solução, porque o tempo que seria necessário para criar capacidade produtiva era mais longo do que provavelmente a velocidade a que nós podemos obter vacinas, negociando e colocando pressão sobre as empresas farmacêuticas que já têm capacidade instalada para produzir, e em segundo lugar tinha depois um custo muito grande na produção de vacinas futuras, porque era um enorme fator dissuasor no esforço de empresas farmacêuticas no futuro de produzirem vacinas quando saberiam que facilmente poderiam perder as patentes daquilo em que estariam a investir. Mas esse, do meu ponto de vista, é um desafio muito grande e que, do meu ponto de vista, não é apenas, eu aí vou mais longe que o Nuno, não é apenas o futuro da Europa da saúde que pode estar em causa. Eu penso que pode ser um golpe muito duro na percepção da mais-valia da Europa para os cidadãos europeus, sobretudo pela comparação que muitos populistas vão fazer e já estão a fazer com aquilo que acontece no Reino Unido. E, portanto, eu sei que é uma manipulação, em boa parte, mas ela vai ser feita e provavelmente, do ponto de vista político, vai ser muito eficaz se a União Europeia não conseguir dar a volta naquilo que é o ritmo a que estão a ser produzidas e distribuídas vacinas na Europa. Para além destes temas, que são, do meu ponto de vista, os principais, de forma muito breve, acho que há 3 temas em curso que que a presidência vai ter. Um tem a ver com o Estado de Direito, a questão do regulamento do Estado de Direito para os fundos, o contencioso que, entretanto, surgiu a esse respeito, as críticas que foram feitas, no fundo, quanto à suspensão da aplicação do regulamento do Estado que impõe condicionalidade face ao Estado de Direito no acesso aos fundos, enquanto não houver uma decisão do Tribunal de Justiça pela contestação feita pela Polónia e pela Hungria. O que é que, e aí gostaria de ouvir da Sra. Secretária de Estado, o que é que a presidência portuguesa pensa fazer relativamente quanto aos processos que estão em aberto relativamente ao abrigo do artigo 7º contra a Polónia e a Hungria, e já estão abertos há muito tempo e não temos visto nenhum desenvolvimento, já não vem da presidência portuguesa, mas continua ao longo da presidência portuguesa. E, em terceiro lugar, no âmbito da questão do Estado de Direito, a possibilidade de criar novos mecanismos, como a Comissão de Copenhaga, e gostaria de saber se também aí a presidência portuguesa tem alguma posição, alguma ideia a esse respeito. A Convenção sobre o Futuro da Europa, não apenas arrancar com essa convenção, mas fazer com que ela tenha pressupostos de sucesso. Há muito ceticismo à volta de mais esta Convenção sobre o Futuro da Europa. Seria interessante saber em que ponto é que estamos e que expectativas é que existem do ponto de vista da presidência. A questão do acompanhamento do Brexit, embora aí a presidência portuguesa também provavelmente pouco terá a fazer, ou seja, do acordo e do início da sua implementação. A questão da política internacional, o Nuno já falou isso, não é? E o posicionamento estratégico, a questão quanto à nova presidência norte-americana, mas também quanto à China, é ou não um rival estratégico, quanto à Rússia, depois do recente revés que a Europa teve nessa matéria, embora também aí me parece que a presidência portuguesa tem muito pouca capacidade de influência por aquilo que já foi dito. As presidências hoje em dia têm pouco papel nesse domínio. E, por último, os temas que Portugal parece querer, sobretudo, dar relevância na agenda. A questão da Cimeira com a Índia e outro a Cimeira Social. E aí, para terminar, só dizer o seguinte. Eu parece-me que o tema social é muito importante, mas eu tenho sempre receio quando o tema social é suscitado na União Europeia, porque as competências que a União Europeia tem são poucas. E eu acho que a União Europeia tem feito um erro nesta matéria, que é adotar sucessivamente declarações que não têm o poder depois de implementar. Porque nem têm o poder eficaz, devido à dificuldade que exigem na maior parte dos temas, unanimidade, de impor standards em matéria de direitos sociais que sejam aplicáveis a todos os Estados-membros. E, portanto, é muito difícil que o possa fazer. Portanto, temos o pilar dos direitos sociais, mas na prática ele é uma declaração
cuja a efetividade tem de ser garantida pelos governos nacionais e que a União Europeia não tem nenhum mecanismo eficaz de controlar a sua aplicação e de garantir a sua aplicação nos Estados-membros, nem tem os recursos financeiros para ela própria criar e proteger certas prestações sociais, e, portanto, o risco é de criar uma narrativa quanto a uma Europa social que depois a União não consegue cumprir. E, portanto, em vez de reforçar a legitimidade da União Europeia, isto a prazo tende a diminuir a legitimidade da União Europeia, porque estão a criar expectativas que a União Europeia não tem meios para cumprir. E em boa parte, quando se fala de Europa Social, há na realidade duas visões muito diferentes do que é que a Europa Social quer dizer entre os Estados-membros da União Europeia. Há aqueles que por Europa Social fundamentalmente querem que a Europa ofereça mais mecanismos de proteção dos seus modelos nacionais de Estado Social. E que é visto por alguns outros Estados como um mecanismo de protecionismo até do ponto de vista desses Estados. E há outros que defendem uma Europa social do ponto de vista de reforço da capacidade financeira por parte da Europa dela própria oferecer direitos sociais e prestações sociais, mas que outros Estados, em grande medida os primeiros que falei, os que defendem os outros modelos da Europa Social, se opõem, porque se opõem a uma Europa de transferências e se opõem a um reforço dos mecanismos distributivos no seio da União Europeia. É por isso que eu tenho alguma dúvida quanto ao que é que se pode realmente resultar dessa Cimeira Social, e lembraria aqui que no documento que a SEDES e a Nossa Europa produziram em conjunto, se falou que uma alternativa pode ser colocar a ênfase na inovação social, porque é um tema que a Europa tem começado a trabalhar, mas no qual falta liderança política ao nível europeu, mas em que Portugal tem uma tradição e tem uma continuidade de políticas através até de diferentes ciclos políticos, que poderia ser interessante levar a assumir um papel importante na liderança desse tema na Europa. Terminaste? Terminou. Sim. Muito obrigado. A doutora Ana Paula Zacarias vai ter que responder a vários telegramas. Eu digo a vários telegramas porque há aqui várias perguntas. Há algumas, pelo menos duas, que são também para o professor Nuno Severiano Teixeira e o professor Miguel Pagás Maduro. Eu vou, para além das questões que foram levantadas pelos nossos comentadores, vou aqui levantar questões de Susana Xará, que vem diretamente, esta questão vem de Bruxelas, vem de Bruxelas, e além de dar parabéns e por aí fora, diz porque é que há semelhança do que fazem outros países portugueses que trabalham em Bruxelas, há semelhança do que fazem os outros países, os portugueses que trabalham em Bruxelas, e somos muitos, não são envolvidos nesta presidência, apesar de termos a REPER uma estrutura que deveria fazer ponte entre os governantes portugueses e os funcionários, isso não tem acontecido. Isto é uma pergunta concreta, muito coisa. Depois do professor, eu aqui tenho que dizer professor, porque gosto dele, Eduardo Marçal Grilo, vem uma pergunta que é a seguinte, que eu gostaria de ter a opinião da senhora Secretária de Estado sobre o acordo celebrado entre a União Europeia e a China, tendo em conta a entrada em cena do presidente Biden. Isto é uma questão diferente. Há aqui uma pergunta de António Delgado, que é porque é que a União Europeia continua a colaborar com os Estados Unidos na reconstrução da fronteira leste da Europa, porque num mundo globalizante precisamos de reconstruir o muro de Berlim, o que me parece ser uma pergunta que vai ao contrário de muito aqui foi dito, mas enfim é legítima. António Dias pergunta porque é que Portugal deve aproveitar a presença da União Europeia para melhorar a nossa economia e a posição global com os países de língua oficial portuguesa. Isto mais que uma pergunta é uma afirmação. Eu deixo para o fim as perguntas de Olinda Martinho Rio, porque tem para várias. E há uma de Miguel Vodrasca que se diz que atualmente parece haver na União Europeia uma preocupação com a divisão da riqueza e dos direitos e como criar nova riqueza e posição no mundo que permita a geração de desenvolvimento, facilitando a reconstrução económica, fortalecimento de valores sociais. Autonomia. Diga? Nada, desculpa. Desculpa. E diz ainda que a Europa tende a ver-se como alguém que tem mais poder do que aquele que realmente tem,
tipo um velho que já teve poder e não percebeu que o mundo continuou. Há outros eixos mais dinâmicos. O que é que nos distingue? É a consonância dos valores sociais e liberais. Como é que nós nos vamos manter relevantes? Depois, ainda tenho aqui Tiago Cunha Martins, de Viana do Castelo, e ele diz que, bem, dá os parabéns, e diz que a União Europeia é historicamente um parente pobre em termos de nível político, que tem mais interesse e notoriedade para os portugueses. Gostava de saber a vossa opinião e dos oradores sobre se a presidência da União Europeia não seria uma oportunidade de ouro para finalmente começar a comunicar a Europa com o peso que merece nos órgãos de comunicação social e chegar além dos círculos mais restritos das pessoas interessadas, como aquelas que estão aqui hoje. Pedro Mota diz que gostava de lançar uma questão. Os eixos estratégicos definidos no documento em discussão é a defesa e proteção do Estado de Direito e da democracia. Este é um dos principais desafios da União Europeia que enfrenta e que marcará o futuro próximo. Isto não pode ser esquecido no âmbito do lema Time to Deliver. Não basta a União Europeia e os Estados-membros disporem de mecanismos legais para defender estes valores, é necessário exercê-los e defendê-los na prática. Neste sentido, que influência poderá Portugal exercer na sua presidência? E depois temos ainda uma coisa sobre a importância da Agenda Verde, mas é relativamente geral, e tenho finalmente as perguntas de Olinda Martinho Rio, em que diz que é preciso aproveitar a presidência da União Europeia para lançar uma onda de European Pride em Portugal e aproveitando esta oportunidade deixar uma marca, projetar interesses e mostrarmos valor como Estado-membro, como disse o professor Nuno Severiano Teixeira. E esta mesma participante tem uma questão diretamente para o Nuno Severiano Teixeira, falou em aproveitar esta presidência para projetar interesses nacionais e ela pergunta se pode dar um exemplo de quais. Faltou-me uma pergunta, última. João Dias Coelho, sobre a questão das alterações climáticas, pergunta se o Acordo de Paris não carece agora de um avanço complementar com a nova presença de Biden nos Estados Unidos. Eu penso que resumi as perguntas todas, ainda está aqui mais uma que acaba de chegar, isto tem sido... que é, na sequência da questão que pôs Susana Chará, não só não envolvem funcionários e funcionárias que trabalham na Comissão Europeia, como também não envolvem os funcionários e funcionárias da Administração Pública Portuguesa que trabalham diretamente em assuntos europeus nos ministérios, por exemplo. Portanto, isto parece-me aqui uma questão de funcionários para governantes. E agora passo-lhe a palavra e tem muito para dizer em pouco tempo, devo dizer. Bem, vamos tentar, Henrique, porque há aqui coisas que foram muito interessantes suscitadas, quer pelos dois outros painelistas, quer por todas as pessoas que nos colocam questões que são muito interessantes. Eu queria falar aqui muito brevemente, 2 ou 3 pontos. O primeiro para dizer que, se é verdade que a presidência alemã, o seu grande sucesso foi tomar decisões, e tomou as decisões, sobretudo no quadro da recuperação económica, e termos finalmente os instrumentos financeiros que permitem ter, durante agora a nossa presidência, a visão, o programa e o dinheiro. No nosso caso agora é mesmo pôr isso em funcionamento, pôr isso no terreno, fazer com que as coisas funcionem. Eles deram a resposta, nós temos que pôr a resposta a andar para a frente. E dessa nossa capacidade de fazer com que as coisas aconteçam efetivamente, vai depender muita coisa. Não vai depender só o nosso sucesso da presidência, vai depender o futuro do que vier a ser esta União Europeia. Porque se tivermos sucesso, tudo o que tem a ver com o processo de vacinação, se tivermos sucesso na elaboração destes novos programas na área da saúde, os cidadãos vão acreditar mais nesta capacidade da Europa lhes dar
de imediato alguma coisa concreta que afeta as suas vidas de forma positiva. Se conseguirmos pôr os planos nacionais de recuperação e resiliência no terreno, se efetivamente o dinheiro da bazuca ou da vitamina, ou de como queremos chamar-lhe, chegar às pessoas, chegar às empresas, se pudermos finalmente dar início a este processo de recuperação, e se ele for bem feito, é possível que depois ele possa haver alguém que diga, mas se isto correu bem, porque é que isto não fica para mais tempo? Porque é que nós não vamos pensar nisto como uma solução que possa ficar de longo prazo? Portanto, a maneira como as coisas correrem, a forma como as coisas correrem, melhor ou pior, vai ter realmente um grande impacto no futuro das políticas europeias e daquilo que nós conseguirmos criar para a Europa. Segundo ponto, a área social, que me parece muito importante. É verdade que a grande maioria dos instrumentos que a União Europeia tem na área social são do foro das recomendações ou das declarações, mas há também um pipeline legislativo que não podemos esquecer e que está em curso. Tem a ver, por exemplo, com os salários mínimos, a ideia de ter a ver um salário mínimo europeu, a ideia de diminuir o fosso entre os pagamentos que são feitos a homens e mulheres, trabalhadores, a ideia de melhorar a participação das mulheres nos quadros diretivos das empresas e, finalmente, temos aprovado já o novo Fundo Social Europeu com novas especificidades. Portanto, temos aqui um conjunto de instrumentos que são muito interessantes e que podem ser importantes para a definição do que será essa Europa social daqui para a frente. E temos, sobretudo, as circunstâncias da pandemia, as circunstâncias da crise, que exigem este olhar social, exigem que se olhe para a questão do emprego. Perderam-se milhares e milhares e milhares de empregos. E quem os perdeu foi, na primeira linha da frente, foram as populações mais vulneráveis. Foram as mulheres, foram os migrantes, foram os jovens ou os mais velhos. Portanto, há uma população para a qual nós temos que olhar em termos de emprego e em termos da criação de emprego. Portanto, um dos temas fundamentais da Cimeira do Porto vai ser esta questão de como criar mais e melhor emprego. A segunda questão é a da agenda das qualificações. Como é que nós vamos fazer com que estas pessoas regressem ao mercado de trabalho e regressem com boas condições de trabalho e possam haver aqui, usando a transição digital e a transição climática, fazer com que as pessoas possam apropriar-se desses novos trabalhos. Portanto, outro tema fundamental será seguramente a agenda das qualificações e a agenda de igualdade. E, finalmente, temos que nos debruçar sobre a questão da proteção social e da inclusão. Vimos como é fundamental esta questão, por exemplo, dos cuidados de saúde, dos cuidados paliativos, dos cuidados com as pessoas mais velhas, da situação em relação às crianças, às creches. Há aqui uma necessidade de proteção social acrescida que advém das atuais circunstâncias. Portanto, eu diria que os mecanismos conduzentes ao debate europeu sobre mais e melhor emprego, mais qualificações e igualdade, sobre proteção social e inclusão, venha no momento certo. Se calhar noutra altura, diz o Miguel, e com toda a razão, se calhar noutra altura esta agenda ia ser mais complicada, mas agora é urgente e fundamental. Uma palavra sobre o Brexit, para dizer que a presidência preside ao grupo de trabalho Brexit e, portanto, também temos aqui alguma responsabilidade importante e difícil na verificação dos acordos, quer no acordo de saída, quer na implementação do acordo de comércio, que tem os seus problemas e que vai ficar agora em aplicação provisória até dia 30 de abril e, portanto, precisamos, seguramente a presidência vai estar também aqui muito atenta a todas estas questões. Em relação ao Estado de Direito. Em relação ao Estado de Direito, temos aqui várias coisas para as quais a presidência tem olhado com muita atenção e vai seguir durante estes meses. A primeira das quais tem a ver com o famoso artigo 7º. Nós temos previsto para o Conselho de Assuntos Gerais de maio um debate sobre o artigo 7º em relação à Polónia, em relação à Hungria.
Vamos ver o que é que daqui sai, porque vai ser, a presidência alemã não fez nenhum debate, porque estes debates têm que ser em conselhos formais, portanto têm que ser presenciais. Nós pusemos-lo em maio, porque esperamos que este conselho em maio já possa ser presencial. Vamos de novo fazer o ponto de situação do que é que se passa na Hungria e na Polónia. Mas como temos dois processos em paralelo, nós não vamos encontrar nunca unanimidade para sair disto. Essa é que é essa. Portanto, temos uma situação muito complicada e que algum destes países pode, inclusivamente nesse Conselho, pedir o que é possível, pedir para que se haja um voto. E se houver um voto, eu não sei se o Conselho tem ou não tem maioria para reverter esta situação. Unanimidade não vai ter de certeza para implicar algum tipo de sanção, isso aí não vai, porque a Polónia apoia a Hungria apoia a Polónia, portanto unanimidade não vamos ter nunca, porque entramos nesta coisa de termos dois processos em paralelo, o que é muito difícil e muito complicado. Portanto, vamos ter que continuar o debate, vamos continuar a pressionar, vamos continuar a conversar, vamos ter que continuar este mecanismo que, de alguma maneira, também reforça as decisões do Tribunal Europeu sobre esta matéria. Em segundo plano, temos o novo mecanismo anual de análise da situação do Estado de Direito na Europa. E no quadro desse mecanismo anual, Portugal vai fazer a análise da situação do Estado de Direito em 5 Estados-membros, com os quais estamos a trabalhar para que haja uma análise séria da situação do Estado de Direito na Alemanha, na França, na Espanha, na Irlanda e na Grécia. Portanto, durante o Conselho de Assuntos Gerais de abril, iremos fazer essa análise em que é dada a oportunidade aos Estados-membros também de dizerem o que é que poderia melhorar em relação à sua performance na área do Estado de Direito. Quanto ao famoso regulamento sobre a condicionalidade do Estado de Direito e dos fundos, de momento, sabemos que ele se aplica para o quadro financeiro plurianual próximo, não é? Que entra agora em vigor, que é 2021, para o mecanismo do Next Generation, mas até agora nem a Polónia nem a Hungria, que tinham falado que poderiam ir pedir ao Tribunal a verificação da base legal para este regulamento, até agora não o fizeram. Não quer dizer que não venham a fazer, mas até agora não foi feito. Portanto, ele está em vigor, o regulamento está em vigor. Vamos ver o que é que nos espera nesta matéria. Finalmente, aqui em relação a este ponto que foi feito, ainda sobre os valores, claro que os valores são fundamentais e claro que nós continuaremos a trabalhar sobre esta matéria. É o Estado de Direito, não há dúvida, mas é também o debate que fizemos no Conselho, que ainda há dias teve lugar, sobre o plano de ação para a democracia europeia, a luta contra a desinformação, a melhoria do sistema eleitoral europeu, a ideia de impedirmos influências estrangeiras nas nossas eleições e todo o debate sobre as questões dos direitos digitais e que é uma área absolutamente importantíssima neste momento para ver como é que nós podemos equilibrar a questão da liberdade de expressão, a questão do jornalismo competente e do jornalismo de informação e que informa os cidadãos e a questão da desinformação e das fake news. Depois temos, em relação à Susana Chará, que cumprimento desde aqui, está prometido um debate, eu diria similar a este, com os funcionários portugueses. Todos os anos, normalmente, o Primeiro-Ministro, quando vai a Bruxelas para o Conselho de Dezembro, se encontra com os funcionários portugueses, tem normalmente um espaço de diálogo com eles. Desta vez, por causa da pandemia, não foi possível, mas já prometemos que iríamos fazer um debate com os funcionários que quiserem participar, exatamente nestes mesmos termos, o que estamos a fazer, o que é a presidência, quais são as suas prioridades quanto aos
outros ministérios, estão todos envolvidos na presidência, isso aí é fundamental haver esta interligação de todos os ministérios no trabalho que estamos a fazer. Uma última palavra para falar sobre o acordo com a China, que é um tema, e sobre a relação com a China. Eu acho que, efetivamente, a União Europeia tem que ter aqui uma posição de autonomia, ou seja, autonomia não significa equidistância, autonomia significa que a União Europeia, pese os seus interesses, os seus valores, vai decidir como é que se quer posicionar neste xadrez internacional. Nós temos que manter um contacto e uma ligação com a China, isso não resta dúvida, e este acordo é um acordo extremamente importante para as empresas europeias, porque lhes permite entrar no mercado no qual tinham muita dificuldade em entrar. É um acordo de proteção de investimentos e, portanto, as empresas europeias irão seguramente dele beneficiar. Não quer isto dizer que a gente esqueça de alguma maneira as questões de direitos humanos, ou a situação dos uigur, ou as questões relativas às preocupações, mesmo até com as questões tecnológicas ligadas ao 5G e tudo isso. Mas tem que haver aqui uma posição importante da União Europeia em relação à China e em relação à Índia, e por isso tão importante este nosso relacionamento durante a presidência portuguesa com a Índia, porque ele vem também introduzir aqui um certo equilíbrio e estamos a trabalhar com o Serviço Europeu de Ação Externa e com o Alto Representante para que se crie uma verdadeira estratégia para o Indo-Pacífico. A relação transatlântica fundamental, volto a repetir, a questão do multilateralismo é cada vez mais importante, porque só com os Estados Unidos poderemos juntar-nos nesta grande agenda multilateral que se está a trabalhar sobre a tributação digital, por exemplo, sobre o clima, sobre a saúde, sobre o comércio internacional, sobre segurança e defesa. Portanto, nós precisamos, efetivamente, de trabalhar com os Estados Unidos nesta grande agenda multilateral para criarmos, mais uma vez aqui, olharmos para o que será a Europa do futuro, porque ao ser uma organização também ela assente numa base multilateral, a União Europeia beneficia de tudo o que é um reforço do multilateralismo a nível global. Obrigada, espero não ter sido muito longa, Henrique. Não foi, não. Não foi, e eu até lhe vou dar mais 2 minutos, eu vou-lhe explicar porquê. É porque quando estava a falar, chegaram aqui algumas perguntas e curiosamente são todas no mesmo sentido, portanto eu acho que posso agrupá-las todas. Começa aqui, deixe-me ver, começa a dizer se o dinheiro todo, a célebre bazuca ou vitamina, não está essencialmente destinado ao setor público, isto pergunta Luís Barroso, António Duarte Santos, penso, diz que o Estado deve ser um dos motores de utilização dos fundos, mas a proposta atual sobra muito pouco para as empresas e que isso não transmite confiança. Enfim, há várias perguntas nesta linha que eu pedia-lhe só que num minuto dissesse como responde. Antes de passar a palavra depois aos outros 2 comentadores, que ainda poderão dizer uma coisinha também. Obrigado. Ok, bem, então vamos lá ver. Aprovado que está o regulamento, o mecanismo de recuperação e resiliência, trata-se agora da elaboração dos planos. E estes planos têm características próprias, portanto, estes planos devem estar, digamos que, assentes em alguns pilares: o pilar da transição ecológica, o pilar da transição digital, o pilar do crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, o pilar da criação de emprego, o pilar da coesão social e territorial, o pilar da saúde e da resiliência, e uma criação de novas políticas também, uma nova geração de políticas para os jovens, para as crianças, incluindo educação e competências. Portanto, há aqui uma perspectiva de por onde é que os planos têm que ir. Sabemos que eles têm que estar articulados com
as recomendações por país, as CSRs, sabemos que eles têm também que estar articulados com uma visão de longo prazo e têm que estar articulados desde logo com aquilo a que vier a ser, no caso de Portugal, o PT 2030. Portanto, temos aqui, são planos que têm uma execução de curto prazo, porque têm que ser execuíveis e têm que trabalhar no curto prazo, mas a sua visão tem que ser uma visão de longo alcance. O plano português, como sabem, está neste momento em consulta pública. Ele tem, digamos que, 3 grandes blocos: o bloco da resiliência, o bloco da transição climática e o bloco da transição digital. Também aqui estas metas para os planos nacionais se mantêm, ou seja, tem que haver uma meta de 37% dos objetivos em matéria de clima e 20% em matéria de transição digital, portanto isso tem que estar consignado nos planos. E vamos lá ver, neste momento o que está aqui em causa é, por exemplo, trabalhar para a escola digital, trabalhar para a qualidade das finanças públicas, trabalhar para uma reforma na área da justiça, trabalhar para uma administração pública eletrónica mais eficiente. Não quer dizer que se esteja a financiar o Estado, está-se a financiar ações que permitam que os cidadãos delas desfrutem depois com muito maior eficiência, não é? O Estado é mais eficiente e as pessoas beneficiarão seguramente desse trabalho. A mesma coisa para a área da transição climática, onde temos que trabalhar na descarbonização da indústria, na bioeconomia sustentável, onde estão previstos também fundos para a mobilidade sustentável. Ora, é óbvio que as empresas poderão seguramente beneficiar de tudo isto, quer sozinhas, quer com outros parceiros. Portanto, eu estou convicta de que há aqui um trabalho muito grande de articulação, do qual seguramente toda a economia depois beneficiará, sejam as pessoas, sejam as empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas, que são, digamos, a espinha dorsal da economia portuguesa. Portanto, eu acho que há todo um montante, que são os famosos 16 mil milhões de euros para o plano, que tem cerca de 13 mil milhões em subvenções e o resto em empréstimos. Também desses empréstimos que estão destinados sobretudo à área da mobilidade sustentável, as empresas podem beneficiar. Portanto, enfim, acho que este trabalho está a ser feito com uma visão ampla, com uma visão de transformação económica e com uma visão muito pragmática do que é que pode ser feito daqui até 2023, com um período de extensão de mais 2 anos. Portanto, temos que ver o que é possível fazer no imediato que crie alicerces para o futuro e que se articule com os nossos orçamentos e inclusive com os fundos que vêm da União Europeia de longo prazo, não é? Com o orçamento a 7 anos. Portanto, eu acho que as coisas estão em andamento no bom sentido, não é? Muito obrigado. Como calcula, houve aqui várias intervenções que não concordam consigo, mas isso eu acho que é uma coisa normal em democracia. Portanto, podíamos continuar este debate mais 3 dias e provavelmente sairíamos ainda com várias posições. Vou só perguntar ao Miguel Poiás Maduro, que não sei dele agora, porque mudou-me de sítio. Está aqui. Ao Miguel Poiás Maduro e ao Nuno Severiano Teixeira, naturalmente, se têm alguma coisa muito curta e a perguntar à senhora Secretária de Estado ou a comentar antes de encerrar a sessão. Miguel, podemos começar agora ao contrário. Não, eu não tenho muito mais para além do que disse antes. Diria apenas, face ao que disse a senhora Secretária de Estado, relativamente quanto à questão do Estado de Direito, e sabendo que esta não é uma questão que surgiu no âmbito da presidência portuguesa, mas que foi herdada pela presidência portuguesa,
seria interessante, do meu ponto de vista, em qualquer caso, independentemente de as sanções exigirem unanimidade, isso não é o caso para a declaração de que há uma situação de risco. E a pergunta que eu tenho é se a presidência portuguesa admitiria evoluir ao isso, ou qual é, pelo menos, a apreciação e o juízo que a senhora Secretária de Estado faz sobre a probabilidade de existir uma maioria suficiente para essa declaração de que existe uma situação de risco relativamente a esses Estados-membros, que me parece muito relevante. E depois, insistindo nesta questão sobre os planos de recuperação e resiliência nacional, até que ponto é que acha que é previsível que alguns Estados-membros, em particular os Estados frugais, procurem, no âmbito da discussão que irá ocorrer no Conselho, em última análise, reintroduzir algumas formas de condicionalidade macroeconómica? Se a presidência portuguesa teme isso ou não? Muito obrigado, Miguel. Nuno, a mesma questão. Muito rapidamente, quase telegráfico. Já não vou tocar na questão que o Miguel que eu ia levantar e que o Miguel acabou de colocar. Queria só fazer uma precisão relativamente à questão do acordo com a China, para dizer o seguinte, eu penso que também era essa a preocupação do professor Marçal Grilo. Eu julgo que a maioria das questões que foram levantadas não era tanto, embora possa haver algumas questões, sobre a substância do acordo. Penso que a questão que se punha mais, e penso que era essa a preocupação do professor Marçal Grilo, era o timing em que o acordo foi feito, sem nenhuma articulação com os Estados Unidos e nas vésperas da tomada de posse do presidente Biden. Penso que isso é que era o que era mais delicado. Uma nota muito breve, só para responder a uma pergunta direta que foi feita pela Olinda Rio, para dizer exemplos de situações em que o interesse nacional é colocado na agenda europeia. Por exemplo, as cimeiras União Europeia-África. Se não fosse Portugal, que tinha uma relação histórica, tradicional e uma relação presente também com países africanos, ninguém iria colocar isso na agenda, o que aliás foi difícil a Portugal fazer a primeira e também a segunda Cimeira UE-África. Ou, por exemplo, na última da presidência, antes dessa, o lançamento da estratégia União Europeia-Brasil, onde de facto a relação também privilegiada que Portugal tem com o Brasil facilitou isso. São dois exemplos, não é? No plano internacional agora, o quadro institucional é mais difícil, mas não quer dizer que Portugal não tenha capacidade para influenciar. Muito bem. Doutora Ana Paula Zacarias, dou-lhe a palavra pela última vez. Isto é como nos tribunais. Agora já nem são alegações finais. É só se vai recorrer ou se não vai recorrer. Diga, agora o calço para sempre. Exatamente. Não calço para sempre não é verdade, é preciso. Podemos fazer outras sessões, não é? Obrigado. Muito bem. Então, eu gostaria só de complementar o que o Nuno acabou de dizer. Sem dúvida que a presidência portuguesa continua ainda a ter capacidade de influenciar, e nós estamos a trabalhar muito com o Serviço Europeu de Ação Externa, com o próprio Presidente do Conselho Europeu, para ver se conseguimos fazer ainda durante este nosso semestre um encontro com o Presidente Biden. Ainda não está excluído, é possível que haja um encontro, sobretudo se conseguirmos articulá-lo, por exemplo, com uma cimeira da NATO. Tivemos agora, os chefes de Estado e de Governo tiveram uma reunião com o Secretário-Geral da NATO ainda ontem, anteontem, e portanto vamos ver se articula isto, esta relação, encontro, uma cimeira com o presidente Biden, que seria muito interessante. Outra coisa que nós trabalhámos muito foi esta ideia de fazer a cimeira com a Índia. Também não era assim tão evidente. O relacionamento com a Índia estava um bocadinho adormecido. O facto de Portugal ter puxado por esta parceria faz agora com que se volte a falar de um acordo de proteção de investimentos com a Índia, de uma agenda muito rica na
área digital, na área do clima e na área do movimento de pessoas, não é? Portanto, vamos ver o que é que daqui conseguimos criar para o futuro. Portanto, a agenda externa seguramente é mais difícil influenciá-la, mas não deixaremos de estar muito atentos também ao relacionamento com a África, ver o que é que se consegue fazer ainda a nível do relacionamento com a África durante a nossa presidência e, sobretudo, e isso foi muito interessante também do debate do último Conselho Europeu, um reforço da vizinhança sul da União Europeia, criando uma verdadeira estrutura paralela à que existe do outro lado, da parceria oriental, criar uma verdadeira estrutura com cimeiras a nível de chefes de Estado e de Governo, também do lado com os nossos vizinhos da margem sul do Mediterrâneo, que é uma área também chave para o nosso país, chave em todas as áreas, comércio, criação de emprego, movimentos de pessoas e imigrações. Agora, quanto às perguntas do Miguel sobre o Estado de Direito, eu acho que este tema é extremamente difícil, porque nós agora, ao analisarmos este mecanismo, que é um mecanismo preventivo do Estado de Direito, este mecanismo anual que depois se passa à análise das questões do Estado de Direito em cada país, começamos a ver que todos temos dificuldades. Ninguém é 100% nesta matéria. Todos temos um problema aqui, um problema ali, e os nossos parceiros da Hungria e da Polónia são os primeiros a mostrar-nos, a apontar com o dedo, olhe que isso está mal, não somos só nós, há quem tenha alguns problemas. E, portanto, acho que este mecanismo é muito bom no sentido de que vamos todos conversar e tentar melhorar os sistemas internos, é uma maneira de tentar obviar esta situação que temos agora com o artigo 7º, que é muito de difícil solução. Eu, sinceramente, tenho algumas dúvidas se esta questão for levada ao Conselho para um voto, qual será no final, porque o Conselho tem estado, há uma maioria muito curta para avançar em relação ao artigo 7º. Tem sido sempre uma maioria muito curta. Qualquer movimentação mais forte pode fazer-nos perder essa maioria. Vamos ver. É um tema complexo, difícil, que continuaremos seguramente a acompanhar. Quanto aos planos de recuperação. Os planos de recuperação, primeiro que tudo, precisamos, como dizíamos há pouco, que os parlamentos nacionais aprovem a decisão dos recursos próprios. Isso é um processo que está a decorrer e sobre o qual o Primeiro-Ministro já escreveu uma carta a todos os chefes de Estado e de Governo neste sentido. A Presidente da Comissão também já falou com todos, mas claro, são os parlamentos nacionais, não é fácil pressionar os parlamentos nacionais, têm os seus pressupostos constitucionais, têm os seus calendários. As coisas estão a avançar, neste momento já temos 6 ou 7 Estados-membros que já fizeram o processo de ratificação, isto vai demorar um pouco. E esperemos que decorra de uma forma fácil, que decorra dentro dos parâmetros previstos, para que os planos possam efetivamente ser postos a funcionar, porque se não houver a decisão de recursos próprios ratificada, não há o dinheiro e, portanto, não havendo o dinheiro, não há os planos. O que a Comissão tem estado a fazer é uma coisa inteligente, que é discutir com todos os Estados-membros uns drafts, portanto, uns planos, uma apresentação de alguns pontos, já discutiu connosco, já discutiu com outros Estados-membros, drafts que vão vendo e que vão estudando a adequação desses planos que são apresentados provisoriamente, para ver qual é que é a melhor estrutura para o plano e que elementos devem estar mesmo dentro do plano. Esse é um exercício muito positivo, que Portugal já fez, que outros países também já fizeram, e esperamos que abril será um mês absolutamente fundamental neste quadro, porque em abril esperamos que já estejam ratificados
pelos parlamentos nacionais muitas das decisões dos recursos próprios. Os planos nacionais já devem estar elaborados e começar a ser entregues para que a Comissão Europeia dê o seu aval e depois os remeta para a discussão em Conselho. Abril será também, a data final, 30 de abril, é a data para o acordo com a União Europeia e o Reino Unido, para entrar definitivamente em vigor, dando mais segurança jurídica a essa relação. Portanto, abril vai ser aqui um momento muito chave e muito importante para a presidência portuguesa. Temos que ter tudo pronto para que depois, em maio, as coisas estejam em pleno funcionamento, e a mesma coisa com as vacinas. Se as vacinas, espera-se que a vacina da Johnson & Johnson já esteja no terreno a partir de meados de março, início de abril. Com a nova vacina da Johnson & Johnson, o processo de vacinação vai ser mais rápido e, portanto, também esperamos que haja aqui uma luz ao fundo do túnel e que a gente comece a encontrar-se, não só nesta forma virtual, que é muito agradável, muito simpática, mas também de uma forma física, e que possamos conversar de outra maneira e, sobretudo, negociar de outra maneira. É muito difícil negociar assim. E as coisas que estão a ser negociadas no Parlamento Europeu, a nossa equipa em Bruxelas, da nossa representação permanente, tem estado a fazer as negociações presenciais. E esperemos que isso nos traga elementos adicionais, até, e aqui termino, para a questão da Conferência sobre o Futuro da Europa. Porque apesar do ceticismo com que alguns têm visto esta conferência, ela pode ser um elemento importante, se a soubermos usar bem, para trazer os cidadãos ao debate europeu. Mas precisamos de ir até àqueles que normalmente não participam nestas coisas, e isso não é fácil. Precisamos de envolver os autarcas, precisamos de envolver os parlamentos nacionais, precisamos de envolver as associações juvenis, precisamos de envolver a Universidade Sénior, precisamos de trazer as pessoas a este género de debate, e quando fizemos os diálogos com os cidadãos, eu bem senti a dificuldade que é de ir ter com estas pessoas para ter estas conversas, e quando as pessoas percebem o que é europeu dentro da sua vida, começam-se a interessar e querem saber mais. E, portanto, debates como este que estamos a fazer hoje, acho que são extremamente importantes, e aqui o digital é fundamental, porque podemos ter muita gente a assistir e a dar feedback sobre estas matérias. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, minha cara doutora Ana Paula Zacarias. Obrigado também a todos. Vocês podem não acreditar, mas o Álvaro Beleza disse no início que isto demorava 1h30 e, na verdade, demorou mais 9 minutos do que 1h30. Portanto, não somos assim tão desorganizados como alguns países pensam que somos. Quero agradecer não só, naturalmente, à embaixadora Ana Paula Zacarias, Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, como ao professor Nuno Severiano Teixeira, e agora falo com todo, digamos, com toda a própria circunstância, e também agradecer-lhe pelos artigos que ele tem publicado. Eu, por acaso, ainda no outro dia referi um artigo dele justamente sobre este problema da China, com, aliás, outras pessoas, mas muito raras na imprensa, que continuam a interessar-se pelo fenómeno europeu e pela União Europeia e pela situação internacional, além do Nuno, o Miguel Paes Maduro, aqui já no meu jornal, a Teresa de Sousa, no Público também, Miguel Monjardim, enfim, ainda há algumas pessoas que se vão interessando por isso, mas poucas. Portanto, eu posso lhe assegurar, Ana Paula Zacarias, que os jornais vão continuar a não ligar quase nada à Europa, com presidência ou sem presidência, a menos que haja um escândalo. Se houver um escândalo, tem mais 7 garantida. Desejo-lhe as maiores felicidades nos combates que tem pela frente, e também que
tudo corra pelo melhor, não só para Portugal como para a Europa, porque se correr pelo melhor é que o dinheiro também chega às empresas, porque isso também já vi que é uma preocupação aqui grande e que isso seja bom. Já agora, se puder meter uma cunha para os impostos baixarem um bocadinho, também meto, mas sei que não é consigo. E quero perguntar aos nossos líderes, Dr. Álvaro Beleza e Dr. Carlos Coelho, estou aqui os dois, se querem dizer alguma coisa. O Carlos Coelho passou, Álvaro? O Álvaro também não. Portanto, queres? Não. Então, pronto, sou eu mesmo que encerro. Muito obrigado a todos, muito boa tarde, bom fim de semana, enfim, ainda temos um dia e pouco, e continuem interessados nos debates. Quero-vos dizer que este debate vai estar nas plataformas do Jornal Económico e da SEDES, e não sei se da Nossa Europa também, provavelmente, porque foi, entretanto, gravado, e estará presente, como é costume, em todos os debates da SEDES, e fiquem atentos às caixas do correio, porque pelo menos a SEDES, que eu faço parte da comissão coordenadora, a SEDES fará mais debates, continuará a fazê-los sobre estes e outros assuntos da atualidade, e gostamos muito de os fazer assim, gostaríamos mais de os fazer presencialmente, mas também não havia assim tantos sítios onde coubessem todas as pessoas que aqui estiveram, que foram muitas. Boa tarde mais uma vez e obrigado pela vossa participação. Se lerem também no chat, verão que houve muita gente a deixar ideias e a deixar sugestões, perguntas e a elogiar a iniciativa. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigada, Henrique. Obrigada a todos. Obrigada. Deus, muito obrigado.